Olá, colegas e amigos. Buenas noches. Meu nome é João Carlos de Campos Guerra. Sou médico hematologista e patologista clínico. Sou coordenador médico do Laboratório de Hemostasia e Trombose do Einstein. É um prazer estar aqui. Estou como presidente do Grupo CLAT. E hoje nós teremos a sessão do Webinar Internacional do Brasil. Então, nós convidamos duas colegas que têm muita experiência na área do laboratório clínico, na parte de hemostasia, para dar as aulas do nosso webinar. Então, nós teremos duas aulas. A primeira aula com a doutora Ana Paula Francisco, que é biomédica, especialista em hematologia e hemoterapia e laboratorial. Trabalha no laboratório do Hemocentro da Unicamp, a Universidade de Campinas, e é uma das responsáveis por um controle de qualidade que está sendo desenvolvido aqui nacionalmente, um programa chamado PAEC, onde a gente tem feito controle dos laboratórios de hemostasia aqui no Brasil. Então, ela vai falar sobre método cromogênico para a dosagem do fator 8, experiência e desafios na rotina laboratorial. O serviço da Unicamp é uma referência na área de hemofilia. Então, a doutora Ana Paula Francisco tem muita experiência nessa área, que estão usando muito o emicizumab também. Então, ela vai trazer atualidades aqui para a gente sobre esse assunto. E depois nós teremos a aula da doutora Rosana Cosentino Penteado, em seguida, que é médica, hematologista e patologista e clínico. Trabalha aqui com a gente aqui no Einstein. Ela que é responsável aqui também pela parte do laboratório de coagulação junto comigo. E ela vai falar sobre o papel dos testes genéticos para a investigação de doenças hemorrágicas. Então, a doutora Rosana hoje está fazendo um mestrado na Inglaterra, ela está lá agora, e então agradeço que lá são várias horas a mais, já é tarde lá, então, e é um assunto que ela tem estudado nesse mestrado que ela tem feito na Inglaterra, depois ela vai falar um pouquinho mais. Então, agradeço muito a presença de todos, espero que todos aproveitem. E no final nós abriremos para perguntas, que podem ser via oral ou pode ser pelo chat também. Muito obrigado, então. Ana Paula, por favor. Obrigada, João. Boa noite, buenas noites a todos. Obrigada, João, pela apresentação. E, gente, é um prazer participar desse webinar e poder compartilhar um pouco da minha experiência com dosagem de fator 8 pelo método cromogênico. Hoje, a minha proposta aqui é trazer uma perspectiva mais prática de como as metodologias utilizadas para dosar o fator 8 podem interferir na interpretação de um resultado e algumas situações que pode contribuir para esclarecer um diagnóstico. E para começar essa apresentação, eu quero começar com uma pergunta. Quando dosamos fator 8, será que o resultado é sempre o mesmo, independente de qual metodologia a gente utilizar no laboratório? Bom, e agora então vou continuar com uma segunda pergunta. O resultado do fator 8 depende da metodologia que estamos utilizando? Bom, para a gente, sabe, o fator 8 ele é avaliado por mais de uma metodologia. E a mais tradicional é o ensaio coagulométrico, que é aquele de um estágio, aquele que a gente já conhece, que é o baseado no TTPA. Já o método cromogênico, ele utiliza uma abordagem diferente. É uma metodologia baseada na geração do fator 10 ativado. E na maioria dos pacientes, a gente espera uma boa concordância entre os métodos, mas existem situações em que podemos encontrar diferenças importantes entre esses resultados. Mas o que eu quero destacar é que essa diferença não deve ser vista simplesmente como um problema do laboratório. Em determinadas situações, ela pode trazer uma informação importante para a interpretação clínica. E de uma forma bem simplificada, de uma forma mais simples, o princípio do cromogênico é o seguinte: o plasma do paciente ele fornece o fator 8. Então, esse fator 8 que está no plasma do paciente
participa junto com o fator 9 ativado, que está no meu reagente, na ativação do fator 8, do fator 10. E aí o fator 10 ativado, por sua vez, atua sobre esse substrato cromogênico, produzindo uma reação de cor. Então, a gente aqui está medindo, não está medindo diretamente o fator 8, a gente está avaliando a atividade funcional do fator 8 através da participação na geração do fator 10 ativado. E é justamente essa diferença de princípio em relação ao ensaio coagulométrico que faz com que determinados interferentes ou determinadas características do paciente possa produzir comportamentos diferentes entre esses métodos diferentes. Então, em quais situações que essa diferença passa a ser realmente relevante? Primeiro, é quando a gente tem interferentes que afetam o ensaio coagulométrico, como pode acontecer com o anticoagulante lúpico. Um segundo caso é com as diferenças, com diferentes características do fator 8. E existe também uma situação muito particular, que é em pacientes que estão em uso de emicizumab, e que a escolha da metodologia se torna fundamental aqui. O emicizumab, ele é um anticorpo bioespecífico que mimetiza funcionalmente a ação do fator 8 ativado, fazendo a ponte entre o fator 9 ativado e o fator 10. Por isso que ele interfere nos ensaios baseados no TTPA. O TTPA ele pode ficar extremamente encurtado e, consequentemente, a dosagem do fator 8 baseado nesse princípio pode produzir resultados que não representam o fator 8 endógeno do paciente. Então, em pacientes que estão em uso de emicizumab, a gente não pode simplesmente usar uma dosagem convencional de fator 8 baseado no TTPA e interpretar esse resultado como se fosse um paciente sem emicizumab. Mas aqui também, ó, agora vem um detalhe importante. O método cromogênico pode ser utilizado em pacientes em tratamento com emicizumab, mas existe uma particularidade importante. Não é qualquer ensaio cromogênico. O emicizumab também pode interferir em ensaios cromogênicos que utilizam componentes humanos. Por isso, para esses pacientes são utilizados ensaios cromogênicos apropriados, com componentes bovinos, que são insensíveis ou muito menos suscetíveis à ação do emicizumab. Esse ponto é bem estabelecido em estudos de interferência do emicizumab. Ensaios baseados no TTPA não são adequados, enquanto os ensaios cromogênicos com componentes bovinos são utilizados sim para avaliação do fator 8 e também para inibidores durante o tratamento. Mas por que, né, o componente bovino, componente de origem bovina, com proteínas bovinas? Bom, o emicizumab, ele pode interagir com proteínas de origem humana. Então, o emicizumab pode ajudar na geração do fator 10 ativado, independente do fator 8 endógeno, e nos mostrar resultados falsamente elevados. Então, quando a gente usa reagente de origem bovina, a gente evita essa interferência, porque a geração do fator 10 ativado passa a depender exclusivamente do fator 8 endógeno do paciente. E assim, então, a gente tem um resultado mais confiável que reflete, então, a atividade do fator 8 do paciente. Então, a origem da proteína do ensaio do cromogênico determina seu desempenho nesses pacientes que são tratados com emicizumab. Bom, e aqui então a gente chega numa situação em que eu considero muito interessante. Imagina que nós temos a mesma amostra e a gente realiza a dosagem do fator 8 por duas metodologias diferentes, e os resultados não são concordantes. A primeira reação, muitas vezes, aqui é pensar qual dos resultados está certo. Mas na minha experiência, uma pergunta é mais importante aqui. Por que que esses dois resultados estão diferentes? Então, por que essa discrepância pode ser simplesmente uma característica do ensaio? Pode estar relacionada também a alguma característica específica do fator 8 do paciente, ou também pode apontar uma presença de algum interferente. Bom, então eu gostaria de trazer aqui um caso da minha experiência, porque eu acho que ilustra exatamente essa situação que a gente está falando. Eu recebi a amostra de uma paciente do sexo feminino. Ela estava numa investigação de algum distúrbio da coagulação e ela apresentava uma alteração no TTPA. O TTPA dela estava de 2,17 e o índice de correção foi de 42%. O TP estava normal, de 1,14,
e então a gente realizou a dosagem do fator 8 pelo método coagulométrico. E aí, aqui nesse ensaio coagulométrico, a gente encontrou esse resultado aqui de 46%. Então, a gente avaliando esse estudo do paralelismo com as diluições da amostra, a gente vê que as diluições não apresentaram um comportamento esperado. A gente vê, ó, aqui em cima, que o desvio entre as diluições ficaram alto, ficou acima de 15%. A gente observa também nessa curva que aqui, ó, a regressão linear da curva não ficou adequada. E lá embaixo, ó, a gente vê também que quanto mais essa amostra foi, diluída, maior foi aumentando a concentração do fator 8. Ou seja, então aqui a gente não tinha um paralelismo adequado que nos desse segurança para simplesmente aceitar esse resultado como representativo da atividade 8 dessa paciente. Então aqui surgiu uma pergunta: o que estava interferindo nesse resultado, né? Tem alguma coisa interferindo nesse resultado? Então, diante desse comportamento e dessa avaliação que a gente fez desse paralelismo, a gente usou uma segunda metodologia. A gente fez uma dosagem de fator 8 no cromogênico. E olha só, adivinha o resultado? Foi 175. No cromogênico, a gente encontrou esse resultado de 175%, enquanto lá, ó, no coagulométrico, no paralelismo, foi de 46%. E aí, então, o fator ficou muito elevado, né, no cromogênico. E aí, nesse momento, a discrepância entre esses dois resultados deixou aqui de ser uma diferença entre metodologia. Aqui foi uma pista para a gente entender o que podia estar acontecendo com essa amostra. O resultado aqui estava sugerindo que tinha algum fator que estava interferindo nesse ensaio coagulométrico. Então, a gente partiu para a investigação. A gente foi investigar o que podia estar, né, o que estava interferindo aqui nessa amostra. E uma das hipóteses que a gente levantou foi a presença de um anticoagulante lúpico. Então, a gente seguiu para essa investigação do anticoagulante lúpico. E a investigação confirmou a presença de esse anticoagulante lúpico. Então, olhando para esse caso completo, a gente consegue entender melhor o que tinha acontecido aqui. O resultado inicial do fator 8 não deveria ser interpretado isoladamente como uma deficiência de fator 8. Existia sim ali uma interferência no ensaio coagulométrico e a utilização de uma outra metodologia ajudou a gente identificar que havia algo além de uma simples redução do fator. E aí, nesse caso, a discrepância entre os métodos não foi um problema a ser descartado, né? Ela justamente foi a pista que levou a gente para a investigação. E é justamente essa a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Na rotina laboratorial, a gente recebe números, mas esses números, eles não existem isoladamente. Eles dependem da metodologia utilizada, do contexto clínico, de possíveis interferências, e a metodologia pode modificar a nossa interpretação. E quando a gente encontra uma metodologia, é muito simples, é muito fácil a gente escolher um resultado e desconsiderar o outro. Mas em algumas situações, essa discrepância, ela é a informação, ela é a pista do diagnóstico, né? Então, ela pode nos levar a questionar o resultado, buscar uma segunda metodologia e, eventualmente, encontrar uma explicação para aquilo que inicialmente não fazia sentido. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios da rotina. Não apenas produzir um resultado, mas saber quando esse resultado precisa ser questionado. Então, laboratório e clínica, eles precisam, né, conversar. E mais uma vez, nem sempre a gente deve perguntar qual o resultado está certo, mas às vezes a gente deve perguntar por que eles são diferentes. E por isso, mais do que a metodologia alternativa para a dosagem do fator 8, o método cromogênico, ele pode ser uma ferramenta importante para complementar a interpretação do laboratório em situações específicas, né? E eu acredito que é justamente nessa interface entre a metodologia laboratorial e o raciocínio clínico que a gente consegue agregar mais valor ao resultado. Então, compreender as particularidades de cada método é o que permite entregar mais do que um número. A gente pode entregar significado para a decisão clínica. Por isso, é importante a gente conhecer e entender os métodos que a gente utiliza, para que a gente consiga interpretar o resultado com segurança,
questionar essas diferenças entre as metodologias e então escolher também a melhor metodologia em cada caso e integrar o método com a condição do paciente, com a clínica. E esse diálogo entre as equipes que garante uma decisão mais segura para o paciente. Bom, quero agradecer a atenção de todos e mais uma vez agradecer a oportunidade de participar desse webinar. João, Muito vou bom. ler a apresentação. Vamos deixar as perguntas para o final. Doutora Rosana, por favor. Perfeito. Deixa eu só compartilhar. Só um minutinho. Rosana vai treinar o espanhol dela agora. Ai, João. Não. Olha, mil perdões para todos. Eu aqui solamente hablo inglês. Eu penso que se hablar espanhol não vai ser muito bueno. Pero pode tentar, o que pensas, João? Não é treinado para espanhol. Sem problema. Vamos em Sem frente. problema. Entonces, está bien. Pero la próxima yo voy a entrenar en español para hacer la presentación en Coloque em español. modo apresentação. Sí, señor. Bom, boa noite a todos. Agradecer ao CLAT pelo convite. Como o João conversou, eu estou bastante longe, né? Estou estudando realmente o papel dos testes genéticos, doenças hematológicas. Então, hoje eu vou passar um pouquinho, eu tenho pouco tempo, mas eu queria passar um pouco do meu conhecimento para vocês e no final a gente vou estar disponível para perguntas. Bom, testes genéticos na área de hemostasia, para nós da América Latina, ainda é uma novidade. Acredito que não está disponível tão facilmente para nós, latinos, né? Aqui no Brasil, nós já temos, né? No Hospital Albert Einstein, nós disponibilizamos testes genéticos para hemostasia. No entanto, nós sabemos que ainda não é para todo mundo. No entanto, eu entendo, e principalmente com a expansão do seu conhecimento de nova geração, que foi bastante, né? Que cresceu bastante, principalmente por causa, né, do câncer, dos testes somáticos, da predisposição hereditária ao câncer. Eu entendo que hoje os testes genéticos para investigação de doenças da hematologia benigna que a gente fala, da hemostasia, já tem uma importância muito bem estabelecida. Já tem inúmeros guidelines que citam, e eu vou falar sobre isso. E é muito importante que nós conheçamos, né, a importância desse teste genético para que a gente possa disponibilizar, né, no momento certo, porque ele é caro, para os nossos pacientes, tá? Então, se eu falar especificamente da área de hemostasia, fazer um diagnóstico de doença hemorrágica nem sempre é muito simples, por inúmeros motivos. Um deles, pela questão da similaridade dos padrões de sangramento. Então, os pacientes que sangram, eles têm sintomas muito semelhantes. Às vezes a gente consegue, né, como médico, pensar isso aqui é de sangramento de hemostasia primária, isso aqui é sangramento de hemostasia secundária, mas nem sempre isso é tão claro. E ainda junto a questão da autopercepção, né? Quando o paciente sangra muito, fica muito claro, mas às vezes o paciente tem sangramentos leves ou moderados e que são muito difíceis de você entender se aquilo realmente é importante ou não. Hoje nós temos ferramentas, né, como o ISTH-BAT, né, que ele tem uma boa especificidade. Isso é para pacientes, esses números são para os pacientes de doença de von Willebrand, uma especificidade próxima a 100%, mas uma sensibilidade ainda baixa, né, que ainda coloca isso como uma limitação. A questão também da baixa sensibilidade de teste de rotina, né, e também pelas interferências da própria, né, intrínsecas do paciente, você está usando medicamento, já interfere o exame, está gestante, já interfere o exame, e também para quem tem acesso aos testes de alta complexidade, não são muitas as pessoas, e mesmo quando você está dentro de um hospital, em um serviço em que você tem
um laboratório de hemostasia que faz testes complexos de hemostasia, nem sempre você consegue disponibilizar por causa de limitações técnicas. Por exemplo, agregação plaquetária, você não consegue mandar de um lugar para o outro, porque você vai ter alteração de exame. Então, isso dificulta o diagnóstico. Então, eu coloquei, que eu achei muito legal essa pirâmide, que ele deixa bem claro. Então, doenças que são as mais raras, e que os pacientes sangram mais fácil fazer o diagnóstico. Em contrapartida, para aqueles que sangram menos, né, e que são mais comuns, né, você tem mais difícil de você fazer diagnóstico. Inclusive, né, essa base da pirâmide aqui, né, que entra nessas causas indefinidas de sangramento, ele corresponde a quase 50% dos pacientes que sangram, que traz bastante, né, angústia para quem está investigando. Então, quando você tem o paciente com sangramento, ele tem primeiro entrar na triagem, na rotina laboratorial convencional. Então, aqui, só para vocês verem, aqueles pacientes que conseguiram diagnóstico são normalmente aqueles pacientes que têm exames alterados. Então, um teste de PFA, um TP, um TTPA, um Pompe-Lebrun, um teste de função plaquetária, esses são os pacientes que normalmente a gente consegue fazer diagnóstico. Então, o sucesso para fazer um diagnóstico preciso está muito relacionado à gravidade, né, e à alteração de exames fenotípicos. Mas existe um grupo de pacientes que ainda a gente tem uma limitação. Então, desde aqueles pacientes que têm, né, dentro do distúrbio de sangramento de causa desconhecida, que normalmente são sangramentos mais leves a moderados e que você já fez extensiva investigação laboratorial e tudo normal. Aqueles pacientes que até têm alteração de exame laboratorial fenotípico, mas que você não consegue definir, porque muitas vezes eles são bastante... por exemplo, você pega um teste de agregação plaquetária, né? Quando você pega Bernard-Sillier, Glasman, eles estão muito claros, mas tem alterações que elas não são claras dentro da agregação plaquetária. E também existem distúrbios não hemostáticos e que o paciente sangra e que confunde, tá? Aqui uma tabela, né, de alguns exemplos, né, de outras, né, desde escorbuto, né, outras ectase hemorrágica hereditária, que o paciente sangra, mas o paciente não tem uma doença hemorrágica, tá? Mas que se assemelha, né, clinicamente. Então, recentemente, então, a partir de 1980, teve um boom na genética, né? Então, desde o sequenciamento de Sanger, lá em 1980, né, que foi um método pioneiro e muito importante, até o projeto Genoma Humano, né, nos anos 2000, e que depois, logo depois, começamos a ter, né, o sequenciamento de alta performance, de alto rendimento. E a coagulação entrou, né, a partir de 2010, em que a própria STH já começou a criar listas, né, com os genes, né, Tier 1, que são os genes que já estão muito comprovados que eles têm relação com doença, quando tem variantes. Também né, a disponibilização do Thrombogenomes Panel, que é um teste target, né, que também ajudou bastante, né, para fazer diagnóstico de pacientes com distúrbios hemostáticos. E depois o exoma e o genoma também para investigação de pacientes com doenças hemostáticas. Então, para quem não tem familiaridade, né, nos testes genéticos, hoje a gente tem os testes target, que já tem os genes bem pré-definidos, tem uma alta cobertura, ele é importante para fenótipos clínicos bem específicos. Então, a plaquetopatia, né, ou, sei lá, uma coisa bem definida, você pode usar um gene target, tá? Ele tem uma maior cobertura, ele é de menor custo. O exoma, que ele pega as regiões codificantes, que é 2%, né, então ele só faz o sequenciamento dos exons. Então, normalmente, né, o exoma clínico, ele faz de todo o exoma, então, de todos os exons, e tem maior custo, e ainda tem risco de você achar alguma coisa que você não queria. E o genoma, que é aquele, né, que você tem uma visão mais completa do genoma e identifica variantes estruturais com mais facilidade, tem melhor cobertura, maior custo, mais ele pega regiões em que o genoma não pega. Hoje, né, dentro de onde eu trabalho, e aqui também na Inglaterra, eles baseiam no exoma, né, então, e depois, né, se você
você só seleciona os testes genéticos dentro dos genes do painel, tá? Aqui, só para vocês, duas regiões para quem gosta disso, são dois sites que são muito legais, que quem tem interesse pode entrar. Então, esse aqui é do ISTH, então, o Gold Variants, que eles colocam os testes Tier 1, que são testes que são genes que você é obrigatório que tenha dentro do seu painel de hemostasia. Ele separa entre plaquetopatias, trombofilia e teste de coagulação. Então, eles colocam aqui a categoria, o gene, a doença, o padrão de herança, o transcrito MN e a localização, tá? Então, todos os painéis que eles têm que ter esses genes estão comprovadamente reconhecidos como ligados com doença. E aqui na Inglaterra eles utilizam muito o Panel App. O Panel App é inglês, onde os médicos aqui, eles fazem os pedidos por indicação clínica, então eu coloquei aqui um exemplo, né, o R90, que é para pacientes com desordens plaquetárias de sangramento, então indivíduos com desordem de sangramento ou plaquetário, e em que tem 119 genes, tá? Esses genes, eles são separados por cor, verde, âmbar e vermelho, e só quando você faz o exoma e você puxa os genes, são genes verdes e âmbar, tá? Onde você faz o comparativo com o genoma de referência. Aqui também, para quem não tem familiaridade, então você, quando faz o teste, você compara com o genoma padrão, tá? E todas as variantes, né, daquele genoma padrão, ele é avaliado por uma série de critérios que levam em consideração vários pontos, desde frequência populacional daquela variante, o tipo de variante, os dados computacionais, o que foi descrito em literatura. Isso é bastante complexo, né? Tem um treinamento bastante forte para geneticistas, hematologistas, e também biomédicos, né, que são especialistas nisso, e esses critérios, a depender desses critérios, é que você separa os pacientes entre patogênica, provavelmente patogênica, benigna e provavelmente benigna, e aquilo que não cai dentro desses é o variante de significado indeterminado. Tá? Então, quando você tem um teste de genético, né, de NGS, você eles só reportam variantes patogênicas, provavelmente patogênicas e VUS. Essa é uma orientação recente, né? Quais as VUS que a gente tem que reportar? Então, são as VUS que têm uma correlação com o fenótipo bastante forte, o paciente com história familiar positiva. Às vezes você pode, inclusive, eles podem te reorientar, né? Que você fazer estratégias para elucidação, porque às vezes você tem um VUS porque você não conseguiu pontuar o suficiente para virar patogênica ou benigna, mas se você, por exemplo, sequenciar os pais, você consegue mudar a pontuação. E recentemente, provavelmente vai ter agora uma publicação em que você subclassifica o VUS, e aquilo que a gente às vezes fala, isso é uma VUS quente, isso aqui é uma VUS fria, então vai ter uma subclassificação que vai sair aí e que vai ajudar a gente a entender o quanto que aquela VUS ela está relacionada à doença ou não, tá? Mas e do ponto de vista prático, né? Quais são o que eles falam, em quais situações que você indica para fazer teste genético nos fluidos hemorrágicos? Então, eu vou colocar aqui algumas doenças, tá? Eu vou falar bastante rapidamente, porque eu não tenho tanto tempo para falar, mas que já está em guidelines e o que é recomendado hoje. Então, para doença de von Willebrand, para hemofilia, para distúrbios raros de coagulação, suspeitas de plaquetopatias e plaquetopenias hereditárias e investigação de sangramento em geral. Lembrando que o teste genético, ele em nenhum momento, ele está hoje, ele não sobrepõe os testes funcionais, tá? Então, os testes fenotípicos ainda são a primeira linha e vão continuar sendo, acredito, por muito tempo. Mas ele é um teste complementar e eu vou mostrar, tá? Onde em cada doença ele entraria. Aqui, para a doença de von Willebrand, o STH, a Federação Mundial de Hemofilia, a WESH, eles, em 2021, eles soltaram um guideline de diagnóstico de doença de von Willebrand,
onde ele soltou um fluxograma aqui muito legal, né? Desde você faz o BAT, você faz o coagulograma, os testes de von Willebrand. Se o paciente ele tem um von Willebrand baixo, você vê se ele é um antígeno com fatores são proporcionais ou são desproporcionais. E aqui que entraria, pois aqui um pouquinho maior para todo mundo ver. Então, quando ele está desproporcional e você pensa em um von Willebrand tipo 2, você fez a ligação com colágeno, multímeros, nesse finalzinho aqui é que ele sugere fazer teste genético, tá? Para fazer diagnóstico de 2B e também nessa região aqui para fazer diagnóstico de 2I. Então, hoje, pelo guideline do ISTH, né, desse grupo, né, tão importante para a hemostasia, é ideal que você faça teste genético tanto para o subtipo 2N, aqui, vocês veem que eles até colocam 2, né? Você pode fazer teste genético ou você fazer o teste de ligação com fator 8. No entanto, se o teste de ligação de von Willebrand com fator 8 der anormal, você tem que fazer o teste genético. Então, de qualquer maneira, o ideal, por quê? Porque tanto no 2B quanto no 2N, as variantes genéticas elas têm regiões de hotspot. Então, tem exons onde que você tem variantes. Então, é muito mais fácil fazer diagnóstico. Tá? Aqui também o 2B, não sei se vocês conseguem ver, porque para mim está um pouquinho cortado, mas quando você tem também uma suspeita de 2B, o ideal é que você faça o teste genético. Tá? Então, para subtipos de 2, o guideline ele é bem claro que o ideal é fazer teste genético, principalmente para 2B e 2N, por causa dos hotspots, tá? E para o tipo 1 e para o tipo 3, então eu não faço? Então aí você tem que pensar nas limitações que tem. No tipo 1, a depender da quantidade de von Willebrand, você tem uma menor taxa de positividade, porque os dois, a variante ela pode estar em qualquer parte do gene, tá? Então, ela não é tão fácil de fazer diagnóstico. Então, desde como tipo, aqueles pacientes com níveis de von Willebrand baixo de 30, aí você tem 80 a 90% dos pacientes que têm variantes, aqueles entre 30 a 59 e de 50 a 60. Nos pacientes com von Willebrand do tipo 3, que tem os níveis bastante baixos, normalmente essas variantes são variantes null, né? Frame shift ou nonsense, tá? No guidelines da TH eles não sugeriam, mas existe sim algumas recomendações que em grandes deleções em homozigose, pacientes com von Willebrand do tipo 3 estão relacionados à ineficiência terapêutica, né, e a reações anafiláticas. Então, teria sim uma indicação. E para confirmação diagnóstica do tipo 1, quando a quantidade de von Willebrand é menor que 30, porque aí você tem uma chance de você ter né, a variante. Ou do tipo 1C, que é aquele tipo, né, em que você tem uma maior degradação. Que pelo fluxograma você faria pelo teste de DVT. Ou até mais, ou até mesmo para fazer conselhamento genético. Para hemofilia, no guideline também de hemofilia, da terceira edição, ele fala que todos os pacientes têm que fazer análise, né, screening fenotípico, 8, 9, no Willebrand, mas que o ideal é que todos os pacientes hemofílicos A e B, eles tenham uma avaliação genotípica, tá? Por quê? Por causa do risco de desenvolvimento de inibidores, por você ter a avaliação da resposta, né, de indução por imunotolerância e predizer a gravidade da doença. Também para familiares do sexo feminino, tá? Também para pacientes que têm, mesmo mulheres com níveis baixos de fator 8,9, e também para gestantes, né, que já têm conhecimento de variantes para diagnóstico pré-natal. E qual teste? Então, aí vai depender, né? Então, se o paciente tem uma hemofilia A e é uma hemofilia severa, você não precisa fazer o sequenciamento de nova geração, você pode fazer o PCR, em pesquisa de inversão de intro mesmo. 50% dos pacientes com hemofilia severa tem 50 inversão de intro 22 e 5% intro no primeiro intro, né? E se caso está negativo, aí você entraria no sequenciamento de nova geração. Nas hemofilias B, elas já
o sequenciamento, como a grande maioria é variante missense, então você teria que fazer o sequenciamento do fator 9, tá? O F9G, tá? E para as doenças, né, distúrbios raros de coagulação, o British Journal, ele liberou em 2014 um guideline para diagnóstico. Nesse guideline, ele não falava de teste genético, né? Mas em 2024 ele entrou com adendo apenas para realmente para incluir a necessidade dos testes genéticos, tá? Por quê? Porque é claro que o nível de fator ele não se correlaciona diretamente com o sangramento. Segunda questão, é importante a gente tentar separar quem é ausente com níveis extremamente baixos, que isso tem variação, e a gente tem que pensar na linearidade dos fatores, dos testes, né, coagulométricos. E ainda uma variante pode estar relacionada ou não à gravidade da doença. Então, a recomendação é que o teste genético ele deve ser oferecido para todos os pacientes com suspeita de ter algum distúrbio de coagulação raro hereditário. E as plaquetopenias e plaquetopatias hereditárias? Aqui é um fluxograma, também bastante legal, né? Em que, quando você tem uma investigação de um paciente com suspeita, né, de sua placa etária congênita, você tem que olhar o hemograma, você tem que olhar a morfologia, você tem que fazer Von Willebrand, você tem que fazer agregação plaquetária, mas se você olhar no final, né, a maioria das flechinhas, elas terminam com teste genético, para você confirmar o diagnóstico, tá? Então, para as plaquetopenias e plaquetopatias hereditárias, o teste genético ele serve para confirmar um diagnóstico, e o teste funcional já deu todas as dicas, que é, por exemplo, Bernard-Lier, Glasman, a citometria ajuda bastante também, mas quem vai bater o martelo é o teste genético. Quando os testes funcionais não são informativos, né? Então você imagina que o paciente tenha, mas para os testes funcionais eu não consigo fazer nenhum tipo de diagnóstico. E existem variantes em que os pacientes têm plaquetopenia e eles têm um alto risco de predisposição à doença de neoplasia hematológica, como o RANKS1 e o ETV6, ou que é D26, tá? E que muda completamente como é que você cuida desse paciente. Esse paciente tem que ser avaliado com medula, tem que fazer hemograma com frequência, tem que ter aconselhamento genético. E também existem subtipos dentro das plaquetopatias hereditárias, que é a síndrome de Muscular, que é uma doença do autossomal, que a depender do subtipo, você está relacionado a uma diferente complicação, como fibrose pulmonar, por exemplo. Então, aqui, apenas para colocar também que 31% dos pacientes que têm plaquetopenias ou plaquetopatias hereditárias, eles tinham um diagnóstico inicial de PTI. Esse aqui também é um estudo em inglês, em que eles identificaram que 11% dos pacientes com PTI, uma PTI, isso eram crianças e adultos, com uma PTI crônica, eles sequenciaram tanto o painel para plaquetopatias quanto o painel de imunossuficiências, isso também é um ponto importante, para pacientes com suspeita, né, para investigação de plaquetopenia, não basta você fazer só investigação dentro do painel de plaquetopatias, é legal você também ver o painel de imunodeficiência, principalmente se o paciente tem histórico de infecções. E aqui ele mostra que 11% dos pacientes tinham uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em nos painéis, né? E que mudaram, né? Que mudem, que impactam o tratamento prognóstico desse paciente. Então, paciente que você diagnosticou, porque a gente sabe que PTI é um diagnóstico de exclusão, mas quem que são os pacientes que a gente tem que acender o alerta que pode ser uma plaquetopatia hereditária e que a gente tem que investigar geneticamente? São aqueles pacientes que têm a plaquetopenia desde o nascimento, ou aqueles pacientes que têm uma história familiar bem forte de plaquetopenia ou de malignidade hematológica, paciente que tem anormalidade dentro da morfologia plaquetária,
pacientes com características sindrômicas e pacientes que foram refratários ao tratamento de primeira linha, a PDI. E, finalmente, para os pacientes com aqueles distúrbios de sangramento de causa desconhecida, que, como eu mostrei, né, que são aqueles pacientes que estão lá no fundo da pirâmide, que é um grupo grande, que tem sangramentos, né, leves a moderados, e que a gente faz vários exames e não falsos negativos, é sempre importante sempre repetir, mas pelos, né, aqui é uma recomendação do Oeste, né, que ele coloca quais são os testes laboratoriais de primeira e segunda linha, então põe hemograma, coágulo, Montgomery, agregação, dosagem de fatores, aí isso, dosagem de fatores para a segunda linha, na terceira linha já pensa nas causas mais comuns, né, fibrinólise, PFA, mas não inclui o teste genético, tá? Para pacientes de maneira, né, para pacientes que têm um sangramento e que fenotipicamente eu não achei nada. E por que eles fazem isso? Porque como mostrou num artigo da Blood de 2019, a chance de você pegar uma variante e fazer um diagnóstico no paciente dessas características é muito difícil. Então, quando você vê aqui esse grupo de pacientes com trombose, você quase encontra 50% com variantes, alterações de plaqueta, também tem uma média de por volta de média geral de 30%, aqueles pacientes com sangramento de causa inexplicada, a positividade, né, de encontrar alguma patogênica, provavelmente patogênica ou VUS, nesse grupo é muito pequena, por volta de 3%. E é por isso que não recomendo de rotina, né? Isso aqui é uma comunicação do ISTH, que os testes genéticos não são indicados em rotina para esses pacientes. Pela baixa taxa de diagnóstico, como mostrei no artigo. Porque nós ainda temos muito a aprender, então também isso é novo. O ISTH faz esse trabalho de pedir para os pesquisadores sempre, né, publicar as suas variantes patogênicas, porque quando você tem publicado, você consegue pontuar melhor a variante do seu paciente. Também tem dificuldade na segregação da família, porque como o sangramento é muito subjetivo, às vezes você, quando vai segregar, não é tão fácil, porque eu não sangro tanto, então fica mais difícil, e ainda o alto custo. No entanto, se a gente olhar a perspectiva do paciente, é muito difícil, porque o paciente às vezes está numa jornada cansativa, altos custos, não sabe o que aconteceu, às vezes o paciente demora 10 anos para fazer o diagnóstico, então a STH, ele, na comunicação, também fala que esses pacientes, eles merecem estar dentro de um grupo de estudos clínicos para fazer investigação. Okay? Então, para finalizar, algumas dicas. A gente não é porque a gente fez um teste de sequenciamento, a gente resolveu todos os nossos problemas. Às vezes a gente vai lidar com resultados negativos, ou às vezes, para aquela doença em si, um sequenciamento de nova geração, como eu mostrei na hemofilia, né, um exoma não vai adiantar, porque é uma inversão intrônica. Então, você ter o conhecimento da sua doença, né, que você está identificando nesse paciente, quais são as variantes mais comuns, qual que é a melhor escolha de teste, isso é primordial. Outra questão, que quando você está fazendo um exoma, um genoma, você pode encontrar variantes. É muito claro, quem trabalha com isso sabe, que existe uma lista de genes em que você é obrigado a avaliar, e se tiver variantes, você tem que reportar, e às vezes não está relacionado com a clínica do paciente. Isso é uma situação, né? Não é tão fácil lidar com isso. Existe também a questão de que você tem um grande número de VUS, e talvez agora com as subclassificações e com o tempo, essas VUS, eles tendem a mudar a classificação, apesar de que, pelos estudos, a maioria classifica para benigno, tá? E no final, assim, o que eu queria deixar de recado final é: o teste genético, ele não é uma primeira linha para investigação de distúrbios neurológicos, ou seja, ele não vai substituir, mas ele é muito importante para confirmar ou realizar um diagnóstico, ou ajudar na subclassificação. E muitas vezes ele tem uma mudança no cuidado do paciente, tanto de tratamento quanto de prognóstico. E era isso. Obrigada.
Espero não ter passado do meu tempo. Muito bom, excelente, Rosana. Excelentes aulas. Vamos abrir para as perguntas. Gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Ana Paula Francisco ou para a doutora Rosana Cosentino Penteado? Eu vou começar então. Uma pergunta para Ana Paula. Você quer abrir tua câmera, Ana Paula? Aqui, pronto. Tudo bem? É, como é que está, na realidade, a implantação, da validação desta metodologia, é, nos vários laboratórios de hemostasia do Brasil? E como é que você vê que está na América Latina também? Com relação ao fator 8 cromogênico, eu estou falando. Cromogênico, né? Então, João, a gente fez até um levantamento ano passado sobre os laboratórios aqui no Brasil, que estão usando essa metodologia. A gente ainda não tem muitos laboratórios usando o cromogênico, e isso por várias situações, por várias questões de contextos técnicos dentro do laboratório, enfim, mas a gente ainda não tem muitos laboratórios que já implementaram ou que estão em processo de validação. São poucos os laboratórios ainda. Na América Latina, eu acredito que a gente tem a mesma realidade, mas a gente não tem um levantamento, pelo menos eu não tenho um dado certo aqui para falar. O que eu tenho mesmo é desse levantamento que a gente fez, inclusive foi através do Paique que a gente fez esse levantamento, e a gente está com muitos poucos laboratórios. Tem alguns laboratórios tentando implementar, e os laboratórios têm interesse, estão tentando, mas a gente ainda tem várias limitações ainda para que esses testes estejam inseridos nos laboratórios. É, eu queria que você comentasse um pouco, Ana Paula, a dificuldade que tem dessa metodologia para os hemofílicos graves, aqueles que têm menos de 1%, porque a gente começa a ver muita variabilidade nos resultados. Como é que vocês fizeram na Unicamp para poder harmonizar isso? Então, João, realmente a gente tem essa variabilidade. O que que a gente faz? A gente sempre, mesmo tendo essa metodologia cromogênica, a gente usa ainda o coagulométrico. A gente usa essas duas metodologias. E para esses pacientes que são graves, a gente não vê uma discrepância muito grande entre esses dois métodos. A gente fez a validação lá no laboratório, sim, tanto desses pacientes mais graves quanto pacientes com hemofilia leve, resultados de fator um pouco mais alto. Mas a gente observa uma assim, uma boa concordância entre esses resultados. A gente tem algumas situações onde a gente observa uma diferença, uma discrepância, mas assim, são alguns casos são esses casos que vai para a investigação. Mas no geral, eles têm uma concordância boa dentro do nosso laboratório. Ok. É, tem perguntas no chat. Que casas comerciais oferecem o fator 8 e cromogênico como alternativa e diagnóstica? O que eu tenho conhecimento é a Verfen, Stago e a Lifax, tá? Aonde quem está mais adiantado aqui no Brasil é a Verfen, mas a gente está validando também o da Stago, e, enfim. Você tem outra informação, Ana Paula? Não, a gente trabalhou também, teve até um período que a gente fez uns testes com a Estago, mas a gente usa o Erfen também no laboratório. E a gente viu que o reagente ele é bem, não sei se eu posso dizer sensível, mas foi um reagente que a gente se adaptou bem no laboratório, que foi da Tem uma Werfen. pergunta, tá bom. É, tem uma pergunta para a doutora Ana Paula. Qual a experiência dela na identificação de efeito de zona na pesquisa de inibidores do fator 8? Qual o melhor ponto de análise para a quantificação da atividade residual? Além disso, o ensaio cromogênico seria menos sensível ao efeito de zona?
Olha, eu não diria sobre sensibilidade, mas eu diria assim, ó, que quando a gente está com um resultado que a gente faz no coagulométrico, que eu não descarto ele, eu não falo que o cromogênico ele tem mais sensibilidade, ele é melhor, mas eu acho que ele é uma ferramenta que ele ajuda a gente a interpretar os resultados. Então, assim, eu ainda acredito muito que, não acredito, mas o coagulométrico, ele é um excelente teste, né? Eu não coloco como sendo o cromogênico com maior sensibilidade, o cromogênico, o melhor ensaio para a gente fechar esse diagnóstico ou para a gente liberar esse resultado, mas a gente, pelo menos lá, a gente sempre trabalha com essas duas metodologias e o cromogênico ele sempre fica como uma ferramenta para a gente olhar, e isso depende muito de cada caso, de cada situação, de cada situação clínica do paciente. Mas a gente coloca ele sempre como uma ferramenta de auxílio para interpretar. E aí depende muito de cada situação, de cada condição clínica do paciente. Obrigado, Ana Paula. Eu vou, eu vou passar agora a pergunta para Rosana. Rosana, tem uma pergunta no chat, da Vivian Franco. Há teste genético que possa ajudar a confirmar o diagnóstico de telangiectasia hereditária hemorrágica, síndrome de Raynaud-Osler-Weber? Sim. É, os, normalmente, nos painéis de hemostasia, no nosso painel de hemostasia dentro do Einstein, nós vamos ter genes para hemostasia hemorrágica, sim. Mas não é tão comum estar dentro dos painéis genéticos de sangramento, tá? Então, por exemplo, se eu não me engano, o teste aqui não tem, tá? Não me lembro de ter, eu preciso conferir, mas eu acho que não tem telangiectasia hemorrágica dentro do grupo do Panel Web, tá? Mas no nosso a gente vai colocar, tá? Mas também nada impede, eu não sei te dizer, o laboratório, quando ele vai fazer painel, né, e ele decide quais são os genes que ele vai colocar, ele faz todo um estudo, né, e pode fazer grupos, né, a pesquisa de telangiectasia hemorrágica. Eu não sei te dizer se tem algum serviço que tem esse tipo de né, para esse grupo. Mas, independente disso, você pode pedir um exoma e colocar hipótese diagnóstica. Hipótese diagnóstica, talvez, de hemorragia. E a equipe que está analisando o exoma vai conseguir, né, focar nos genes, né, de maior importância. Ah, tá aqui no chat, eu havia esquecido, o colega Robson ele colocou. A Siemens também disponibiliza o teste cromogênico no EMOSC Santa Catarina, eles trabalham com eles. E obrigado pela informação, Robson. Então, assim, opções nós temos bastante. Acho que o problema é a validação e a harmonização. A gente teve muita dificuldade, viu, de fazer isso. Temos um problema do tempo de atendimento, acho que a Ana Paula ela sabe disso, né? Que sim, poucos laboratórios fazem, aí não conseguem fazer para todo mundo de uma maneira num TAT adequado, né? Então, é, a gente tem esse problema e também. E nós vamos ter um simpósio de hemostasia aqui na semana que vem aqui no Einstein, onde nós vamos ter a oportunidade de ver o Dr. Steve Kitchen, ele vai falar sobre isso também. Vai ter uma aula do Steve Kitchen falando sobre esse problema que a gente tem de validação e que eles tiveram também lá em Sheffield, tá? Então, não é uma coisa simples e, e quando outros serviços estiverem fazendo também, a gente consegue talvez tá discutindo melhor isso daí, né? Tá? De uma maneira, porque a gente tem muita essa variabilidade da porcentagem de fator 8 e a gente tem muita dificuldade, e como eu falei, nos casos de hemofílico grave. Tá? Então a gente precisa harmonizar isso com os outros laboratórios. Uma outra pergunta para a Rosana. Rosana, é, nós temos 5 minutos ainda, viu, gente? Quem quiser pergunta, por favor, coloca no chat. É, quais testes hoje você entende do painel NGS que
que vão ser fundamentais assim para ajudar na prática e clínica assim? O que que você acha que vai realmente impactar na prática clínica hoje? Bom, eu acho de plaquetopenias e plaquetopatias hereditárias, com certeza, acho que eles são importantíssimos. Um, porque eu acho que tem um grande número de pacientes que estão aí com diagnóstico de PTI e não são. Tá? Acho que esse é o principal. Acho que é que assim, o restante são doenças raras, né? Então, vamos lembrando, tipo 2 é raro. As doenças raras, né? A gente às vezes pega, né, João, algum paciente com deficiência de fator 10, um de 7, né? Mas às vezes não faz diagnóstico, mas eu acho que as plaquetopenias, as plaquetopatias hereditárias, eu acho que eles são um grande, vamos dizer, eu acho que é a grande chave, talvez o maior número de exames que talvez a gente tenha de interesse. Apesar de que nem eu falei, né, aqui eles têm o costume não de fazer segregado, né? Então, eles não têm um painel de plaquetopenias e plaquetopatias, um painel de coagulopatias, é um painel de hemostasia, né? Então, painel de paciente que sangra. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu acho que com o tempo também vai ter um painel de pacientes, né, dentro de sangramentos, e eu acho que esse painel ele precisa estar disponível para esses pacientes. Até porque, Tudo né, bem. o paciente às vezes tem um Ranx 1 aí, está fazendo splené, tomando imunossupressão, e o paciente está com, né, não vai resolver e ainda, né, tem o maior risco, né, de desenvolvimento de neoplasia hematológica. Bom, nós estamos chegando ao final. Gostaria de saber se a doutora Ana Paula quer fazer algum comentário final. Eu posso fazer uma pergunta para Rosana? Claro. Ô, Rosana, você disse sobre esses casos que têm alguns distúrbios hemorrágicos, alguns distúrbios de coagulação e que não tem um diagnóstico fechado, né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como esses testes genéticos podia auxiliar, que acho que você comentou alguma coisa, você colocou o artigo ali, mas você podia só falar mais um pouquinho sobre isso? Então, né, os artigos, né, alguns artigos, eles colocam que a taxa de elucidação diagnóstico naqueles pacientes que fenotipicamente eu não Uhum. consigo segregar. Então, esse paciente tem um distúrbio plaquetário. Esses pacientes eu tenho mais chance de fazer diagnóstico. Esse paciente tem coagulopatias, eu consigo fazer mais diagnóstico. Tá? Esses pacientes em que os testes fenotípicos também estão todos normais, a chance de você fazer um diagnóstico por variante hoje ela é pequena. Por isso que esse TH não se recomenda fazer isso de rotina, mas sim para deixar esses pacientes, né, como estudo clínico. No entanto, eu acredito que com o tempo, e quanto mais a gente estudar, mais a gente publicar, né, família de pacientes com variantes, mais forte vai ser os diagnósticos. E talvez isso mude com o tempo. Tá? Então, por quê? Porque quando você vai classificar, existem pontuações que levam em consideração, por exemplo, o fenótipo clínico do paciente. Se o paciente tem um fenótipo que é relacionado com aquela variante, ele ganha ponto. Ou se na segregação da família, a família tem, todo mundo tem a variante, todo mundo tem o fenótipo de sangramento, ganha ponto. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente estudar, mais vai aparecer. Então, hoje, não se recomenda fazer para pacientes de maneira geral. Mas eu acredito que com o tempo, quanto mais a gente fazer diagnóstico, quanto mais a gente testar e quanto mais a gente reconhecer, eu acho que isso tende, assim, a aumentar, tá? E a Uhum. melhorar a nossa performance diagnóstica. Mas eu acho que é um caminho sem volta, entendeu? Eu acho que Eu agora o também teste acho. ele está ali, ele é o final É. da linha. Então, assim, Aham. eu acho que não tem mais como voltar. E Para aqui, baixar o custo. isso está acontecendo. É impressionante como o sequenciamento de nova geração ele vem diminuindo o custo, né? Bem, Isso
E isso eu acho que cada vez vai estar mais disponível mesmo. Eu nem acho, Hum. João, assim, para nossa realidade, eu acho que até pelo que a gente teve de experiência, né, quando a gente implementou os testes genéticos, existem testes que são fenotípicos, são muito mais caros que os testes genéticos que a Uhum. gente, né, disponibiliza. Então, e também tem uma questão também de, né, de quanto que o plano de saúde vai cobrir. Então, eu acho que ainda a gente tem ainda um caminho a trilhar, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que tem uma questão cultural também, né? A gente precisa estar orientando tanto quando pedir, né? Os Sim, casos que devem pedir e como interpretar depois. Não tem isso. A gente precisa estar ajudando nessa jornada aí, né? Estando participando junto com o médico assistente dessa jornada do paciente, estando e nós como laboratório orientando isso daí. Então, esse eu acho que vai ser o grande trabalho, eu acho, de estar mostrando como é que isso pode ajudar na tomada de decisão de condutas, tudo, né? Então, acho que estamos caminhando, eu concordo com você. Tem uma pergunta para a Rosana aqui, ó, do Robson. É, se você acha que os painéis para sangramento estão mais avançados em comparação com as trombofilias. sim, acho que sim, mas o painel de trombofilia também tem o seu papel, porque os testes fenotípicos eles têm limitações. Eles não conseguem identificar todos os pacientes que têm deficiência de trombina, proteína C e S. Então, existem variantes em que os testes fenotípicos eles não dão alterado. Então, eles também têm a sua importância, tá? Então, para pacientes que têm uma história familiar bem positivo, em que o paciente, né, que você investigou e você não achou nada, ele tem, mas realmente eu acho que ainda os painéis hemorrágicos, principalmente as plaquetopatias, meu trabalho é em PTI, não posso falar, né, porque eu pretendo publicar, mas é impressionante os resultados quando você, né, o quanto de paciente que tem aí com plaquetopenia e que tem uma doença congênita e que estava sendo tratado com PT, tá? A frequência não é baixa. Muito bem. Bom, chegamos ao final aqui. A mais um webinar do Grupo CLAT. Essa vez foi o webinar internacional organizado pelo Grupo do Brasil. Agradeço muito a doutora Ana Paula Francisco, a doutora Rosana Cosentino e Penteado. E agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente. Nós tivemos quase 60 pessoas assistindo, uma boa audiência. E, 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 e essa iniciativa do Grupo CLAT é para que os países organizem, e cada mês é um país que está organizando esses webinars. Então é importante cada um mostrar os seus esforços, a sua realidade e como trabalha. Então, e muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Muitas Obrigada. graças. Muchas gracias. Obrigado, viu, Rosana e Ana Paula? Foi ótimo. Muito Obrigada, obrigado aí. João. Foi muito bom mesmo, viu? Vamos ver se a gente replica isso daí em algum congresso aqui, alguma coisa. Ah, legal, Vocês vão claro. participar da SBPC? Eu acho que não consegui, e na SBPC não consegui fazer nada online lá, o pessoal não. Enfim. Você vai Tá estar aqui bom. no simpósio do Einstein, Ana Paula? Então, João, eu queria muito ir. Eu vou conversar com a Então vem, Silmara. nega. Ela tá Vem. viajando, né? Mas eu vou conversar com ela a hora que ela Não, voltar. vem. Eu queria Você muito fala, a gente dá participar. inscrição. A gente dá inscrição. Vem sim. Ai, Vem obrigada. Eu vou sim. falar Vai com ser ela. bacana, tá? Você conversa com a. Você conhece a Andresa? Eu, A eu, Andresa eu aqui? conheço ela de nome, mas eu Bom, não se não. sei, João. Você tem meu celular? Não, eu tenho da Rosana. Posso falar com a Rosana? A Rosana me passa, pode A ser? Rosana tá na Inglaterra, né? Mas ela compartilha o meu telefone. Se você quiser, você me avisa que eu te inscrevo aqui. Você Tá, e quem você queira aí do teu grupo aí. Evento. O evento é um evento aberto aí, é pra gente formar as pessoas, tudo. O evento tá pago já, então a gente quer formar mais gente, né? Tá? tá Então tá ótimo. importante você vir. Vai vir o Steve Kitchen essa vez, a gente conseguiu, Ai, que porque a ótimo, Siemens vai trazer maravilhoso. pro simpósio da Siemens e aí aí eu pedi pra ele dar mais uma aula, né?
Aham. Aí eu botei essa aula do fator 8 aí, cromogênico, pra Ai, ele mas contar. que ótimo. Nossa, vai ser fantástica a aula dele. Posso aproveitar aqui também e fazer um convite? A gente vai ter o simpósio do Paequê também, no dia Vamos tá 10 de lá, setembro. vamos Todos tá lá. convidados. Rosana, vem para o Brasil para participar do nosso simpósio. Não dá, eu tô quase entrando em desespero. A Eu tô gente em podia. desespero. Então, só para ter ideia, amanhã eu estou na faculdade, eu tenho ainda que apresentar para o grupo. Estou em modo desespero agora. Sabe? Não, estudar consome. Eu estou terminando uma MBA agora, eu termino agora em Ah, setembro. Eu falo, gente, eu não aguento mais, eu preciso finalizar essa última disciplina. E aí eu falo, não, eu não quero mais, eu quero parar. Só que a gente sempre vai se envolvendo com outras coisas, né? com certeza, com certeza. Não dá para parar mesmo. Mas sabe, a gente podia ter combinado de fazer, de repente, uma apresentação assim, gravada, né? Não sei se gravar alguma coisa para a gente transmitir lá, que a participação de vocês é bem legal. Ah, fica. Estou Mas aí a disponível. gente. Só vocês me falarem que eu me organizo. Mas o João vai estar lá, né, João, com a gente? É, dia 10 é qual que é? Sexta? Na quinta-feira. Eu vou sexta, eu vou tentar ir na quinta também. Eu ia, no fundo eu ia ser sábado, mas sábado eu já tenho um outro compromisso, então eu vou tentar. Tá, eu vou Eu deixar o vou seu tentar ir nome lá quinta. já. Eu já vou deixar o seu nome lá, sua Deixa lá. credencial, vai estar tudo certo lá já. Tá bom então. Tá Não, bom? muito, ó, e muito bacana o projeto. Eu tive uma reunião ontem, eu até vou falar aí com a Silmara, eu tive uma reunião ontem com a Federação Mundial de Hemofilia, tá? Uhum, Pelo CLAT, né? E, e, e a Silmara é responsável lá e pelo comitê do laboratório lá uhum, da federação, e a gente quer ver se consegue aumentar acesso a essa questão dos laboratórios, mas assim, e não só com relação ao envio de amostra, eu acho que a gente precisa começar a fazer um selo de qualidade dos laboratórios. A gente tem que fazer uhum. tipo auditoria, como tem o PALC, como tem o CAP, enfim, a gente tem que criar algo para a América Latina mais barato, tá? Uhum, Que seja viável ir para os laboratórios, tá? E quem se interessou muito em trabalhar junto foi a Federação Espanhola uhum, de Hemostasia, a Sociedade Espanhola também, uhum, a SET, e porque eles têm um programa bacana lá na Espanha, que eles fazem. uhum, Então acho que a gente precisa se organizar assim para poder começar a botar e fazer uma certificação de qualidade, uma coisa, uhum, porque eu acho que é importante assim, já manda a amostra, acho que isso ok, tudo, mas a gente precisa tá fazendo um inventário desses laboratórios, tudo. Então, é, uhum, eu conversei, eles devem puxar, eu vou conversar e com a Silmar, eles devem puxar uma reunião aí para isso aí também, tá? A ideia é que a gente uhum. ajude, entendeu? Ajude os países da América Latina, eu tô falando, né? Que você imagina, se o Brasil é difícil, imagine fora, né? Pois é, não, na Tem alguns América Latina a centros, gente né? sabe que é melhor. Que é pior. Tem Ô, alguns centros João, bons, né? E tem alguns tem. centros que são bons, né? Mas Mas sabe o que que acontece, João? Que eu vejo que na América do Sul o pessoal é muito interessado. Assim, eles têm muita vontade, eles querem, é. né? Assim, fora do Brasil, a gente fala, Sim, né, de sim. outros países aqui pela América do Sul. Eles são muito interessados, eles querem e eles têm essa necessidade, né? Então, É eu acho. exatamente essa sensação que eu tenho, Ana Paula. Se a gente É. conseguir organizar uma coisa, onde você faça uma coisa oficial, uma coisa Uhum, onde ele vai ter um selo, uma coisa certificada e pelos profissionais, fazendo uma coisa uhum, direitinho, e como é um programa de qualidade, que tem o PALC aqui no Brasil, tem o CAP e tudo, a gente pode tentar fazer algo para a América Latina. E eu tô com uma parceria com uma entidade que ela é latino-americana. Ela uhum, chama-se Clast, que é uma certificadora que já faz certificações para clínicas menores, laboratórios menores. Porque o problema é que as pessoas não fazem porque, sim, não é porque não querem, é porque não conseguem pagar, certo? uhum, Então, se a gente conseguir estipular
e primeiro fazer um inventário, né, da complexidade dos laboratórios, quem é baixa complexidade, quem é média e quem é alta, e colocar a régua, um marcador de água para quem é baixa complexidade, para quem é média, para quem é alto, o que que tem que fazer. Aos poucos você vai organizando, tá? Uhum, E consegue devagarinho subindo a régua, né? Então, uhum, e a federação ela tem interesse, né? Porque a área do diagnóstico, Ana Paula, para mim é a coisa mais importante. Porque se começa errado, vai tudo errado, né? E nessa uhum. área das coagulopatias, o que tem diagnóstico errado, gente? Pelo amor de Deus. Eu De recebo Volvilebran. direto. Cadê a Rosana que falou de É, Volvilebran? Rosana, exatamente. Não, Ah, vou me é, lembrar um super. monte. eu estava Imagina. falando do Volvilebran aí, aquela tabelinha, aquela sequência da investigação, e eu só pensando aqui o quanto de subdiagnóstico que a gente tem, né? É. Vai ser bacana também no simpósio aqui, vai estar a coordenadora geral do sangue e hemoderivado, a coordenadora nova, ela vai falar também. É a E, Melissa, é Melissa, não é? não, É o agora nome é uma dela. nova, entrou uma nova agora. É a. Quer ver? Esqueci o nome dela. Ah, tá no programa, assim, Ah, eu acho que você não recebeu o programa, peraí. Peraí, é a Luciana Maria de Barros, Carlos, Ah, é verdade, é. tá? Então, eu consegui conversar com ela, assim, Ai, que ótimo, gente, que fantástico ela lá. então ela vai Muito falar bom. também, e sobre como é que ela vê a perspectiva do Ministério aí, né, para o programa de Uhum. hemofilia. Porque assim, gente, o orçamento do programa de hemofilia é 1,8 bilhão por ano, né? Dinheiro para burro. Só que para área de laboratório, ó, Pois é é. nada. Entendeu? Entendeu? Precisa Pois é. organizar isso daí, né? Melhor, né? Porque Uhum. como é que o ministro, assim, como é que o Ministério faz esse orçamento? É baseado na lista de diagnóstico, Uhum. na lista de Sim. pacientes. Se tem uma lista ali que tem um monte de diagnóstico equivocado, né? Uhum. Esse orçamento é furado, né? Então, assim, eu acho que tem, assim, a gente tem que tentar ajudar, né, nisso daí, né? E Eu, eu estou eu, muito eu, empenhado também, por quê? Porque, gente, assim, o Einstein agora, nós estamos com. A Rosana nem sabe porque a Rosana está fora, né? Nós estamos com 12 hospitais públicos, Rosana. nossa. Grandes, não é assim? A gente está agora com Heliópolis, Uhum. Ipiranga, Darcy Vargas, Uhum. Mirim, Vila Santa Catarina. Então, assim, os pacientes vão começar a passar por ali, não tem como. Então, a gente precisa se organizar de uma maneira também, porque tem, fora lá em Goiás tem dois públicos, na Bahia tem um, em Mato Grosso tem um. Então, começa a criar uma. Então, a gente vai ter que fazer as coisas juntos, né? Não tem como. Não tem. Por isso que eu Uhum. estou Sim. empenhado. Vai ser um. Nós vamos lançar um grande programa de hemoglobinopatias também, de anemia falciforme. Vai ser um. E vai criar um centro enorme aqui, de excelência, assim, já tem um projeto grande. Então, acho que a gente aos poucos tem que ir trabalhando para poder estar junto aí com vocês, que tem muita expertise, né, Ana Paula? Entendeu? Que a gente vai ter que aprender, né, a fazer as coisas. Por isso que eu falei, a gente está com dificuldade na parte do fator 8 e cromogênico, porque faz pouco. Vocês Então, não têm dificuldade porque vocês já apanharam não, bastante, vocês fazem muito. então, estamos só nós três aqui? Só, Tamo. só Não, nós não, três. assim, quem tá aí não entende português. Então, sabe o que que a gente teve, assim, né? Foi com os pacientes de terapia gênica, ô, João, assim, não dificuldade, mas a gente tem observado não é uma discrepância, mas enfim, sobre qual esse resultado que a gente faz do coagulométrico com o cromogênico, que a gente está vendo esse ajuste, o que reflete melhor, sabe? Agora, quanto pacientes hemofílicos, que é com dosagem baixa, a gente não percebe Qual a muita CL que você dificuldade. usa aí da Verve? É o Aceli Top 550. A gente tem o 500 e o 550, tem esses dois. Então, eu acho que o problema, Rosana, tá no equipamento que a gente tem aqui, porque a Tânia também usa o equipamento menor. A Vocês gente estão usa com aqui qual? é o 700 é 750. E assim,
Eu tô achando que é isso, Rosana, porque daí outro dia eu falei assim, gente, mas tá muito, putz, uns resultados discrepantes, mandamos pra VEF, eles deram um monte de desculpa esfarrapada. Daí eu falei assim, qual é o equipamento lá da Tânia? Era o menor também. Eu tô achando que é isso, eu acho que o 750 lá deles não. É isso, eu acho. Eu Será acho. que é o Ah, equipamento? aí até falei, a gente tá com espaço agora aqui, a Rosana vai voltar, a gente tá com uma área nova aqui agora, e pra coagulação ali, uma área que O cabe mais. Eu Valdir falei, ó, me falou. Eu eu falei para falei, ele, cadê a minha cadeira? Falei pro Valdir. eu falei assim, daí eu falei assim, traz o equipamento, esse 500 e tanto aí, e vamos fazer desse, então e pronto, porque, Na puta verdade, vida. é só para explicar, Ana Paula, o que a gente percebeu, a nossa discrepância foi para pacientes com fator muito baixo. É, Quando eu a gente falei, comparou o nosso resultado com o da Tânia, entendeu? Por exemplo, um dava 0,8, o outro dava 2%. Ah, não, aí já muda, né? sim, Isso, entendeu? Ah, é. então, Você tá entendendo? Então a gente não entendeu por quê. Isso não foram poucos pacientes. São para esses pacientes com um fator 8 muito baixo. Pode, não sei, considerar equipamento, preparação de reagente, a sensibilidade do equipamento para esse reagente. é, Não sei como que precisava ver qual a sensibilidade do equipamento, quando o equipamento faz a leitura, como que está a sensibilidade para esse reagente. As curvas de calibração, dá uma olhada nas curvas. É. Vocês guarda reagente, ô, Rosana, assim, Não, prepara e congela a gente deixou todas as amostras congeladas para fazer tudo junto. tudo junto e É, entendeu? Não tinha. não, se você tiver aqui, você vai trocar umas figurinhas com o Valdir, viu, Isso, Ana é uma Paula? boa. E que o Valdir é você nosso. É, Top, é, assim, top. O cara top. Porque, cara, sei lá, 20 anos aqui do setor aqui. E a eu, Rosana eu, conhece bem. Sim, o Valdir dá pra pôr a mão no fogo, né, Rosana? gato. eu posso ir aí, João, passar uns dias com ele. Ó, Ai, tá nossa, a gente ia adorar. convidadíssimo. É. Não, mas Ô, olha, eu João, acho, eu acho que é e você. ótimo essa aproximação, viu, Ana Paula? Precisa aproximar, a gente precisa fazer as coisas juntos. Uhum. Não, que vocês me convidarem para ir aí no Einstein, eu tô super disponível aí. Admiro Que muito o bom, trabalho de vocês e tudo que tá bom. Já vocês está fazem. convidada para o simpósio, então. Já está Tá convidada. ótimo. Vem aqui Me manda o oi lá, eu vejo com a Andressa quando nós eu for. estamos com, Tá. e assim, e esse ano tá muito legal porque assim, nós vamos fazer os cursos educacionais, são 6 cursos educacionais na quarta, estão todos lotados. Uhum. Aí na quinta-feira a gente fez um simpósio e é nesse curso da quarta que vai ter um de coagulação, tá? Vai ser na quarta onde o Steve ele vai Tá. falar. Ele vai falar na mesma mesa que você, Rosana. Ele vai estar lá falando, a Silmara vai estar também, tudo. Tá. Aí nós vamos fazer um de hematologia laboratorial que tem hemostasia também, que tem uma parte de hemostasia. Uhum. E aí o simpósio de hemostasia, mais a parte clínica, assim, vai ser sexta e sábado é um simpósio de PBM. Ah, Então sexta-feira. Passa meu contato, Rosana, e Passo. para Ana. Daí, Ana, Só me dá passo um agora, oi então. e que eu te mando a tá, programação, tá tá? ótimo. É assim, Tá bom. estamos tentando fazer as coisas aqui para formar gente, viu? Eu tenho uma preocupação danada com isso, em ter mais gente formando tudo, Uhum. principalmente na área de laboratório, né? Que pouca gente faz hemostasia bem, né? Uhum. E quem faz Sim. bem estão todos já ficando mais velho, né? Nem fale. Bom, tô aí disponível, João, que você precisar, Não, minha eu querida, tô vamos, aí. Ô, vamos. João, Daí e a você gente, estava falando e você estava falando também aí dos resultados e tal de laboratório. Eu estou trabalhando num outro projeto e aí eu tenho trabalhado muito em cima disso, assim, da quantidade de resultados, da quantidade de dados, né, de dados que um laboratório ele emite, que ele tem. E às vezes esses dados eles ficam ali dispersos numa nuvem de um monte de coisas e sendo analisados separadamente, né?
E é um volume tão grande de dados, e às vezes são dados de muita qualidade que o laboratório tem ali, que o laboratório emite. Né? E eu estou nesse projeto da gente pegar esses dados de laboratório e a gente cruzar com outras informações, a gente poder usar esses dados a favor, né, de um diagnóstico melhor, até de prevenção. Eu trabalho muito com prevenção, assim, com outras coisas, tem uns outros Uhum. projetos que eu trabalho Legal. com Ó, predição para fazer prevenção e tal. Então, assim, eu vejo o laboratório como uma coisa assim, um espaço, um lugar que tem uma sim. quantidade gigante de Ó, dados importantíssimos. então você tem que vir aqui em São Paulo para a gente conversar, porque assim, ó, nós temos dois projetos grandes andando já assim. A gente usou o middleware nosso, por exemplo, a gente está com um projeto que é um centro de excelência no diagnóstico e tratamento de microangiopatia trombótica. Ah, Lançamos tem um ano, a gente teve uma verba aí da AstraZeneca e para um projeto e organizamos. uhum, Aí um dos meninos aqui que chama Nicolas, ele vai até apresentar esse trabalho no simpósio da semana que vem. O que que a gente fez? A gente pôs, é simples, a gente pôs o Plasmic Score no middleware e do laboratório, e ele fica procurando o paciente que tem risco moderado e alto para MAT. Ele fica procurando com os parâmetros laboratoriais. O Plasmic Score tem 5 parâmetros laboratoriais. Então ele fica procurando só com os parâmetros laboratoriais. Tá? aham, Então, sim, a gente não tinha paciente. Em pouco tempo, tá? A gente conseguiu aumentar muito é, o achado, assim, a investigação para esse tipo de paciente. Nós não tivemos falso negativo, tá? O falso positivo, não é que não é assim, a gente teve paciente que era HELP síndrome, mas que não era uhum, MAT, a gente teve paciente que era sepsis, que não era, mas assim, mas era uhum, paciente grave. Falso negativo nós não tivemos. Então, putz, aí uhum, começou a rodar, tá rodando ao ano, tivemos 40 casos aí, aonde é, oito confirmou MAT, ah, tá? Então, assim, pô, a gente não fazia diagnóstico nenhum, era zero, né? é, Então, assim, uma olha, coisa é que o menino fez a programação e tal, e estamos agora, porque agora eu estou com um problema porque eu preciso de um servidor agora, porque começou a ficar lento. Então eu preciso de um quantidade de servidor dados, né? e porque ele fica rodando e procurando É, esse paciente é, e na rede. Bom, só que hoje eu estou interligado com vários laboratórios, né? Porque eu atendo um monte de AMA, eu atendo esses 12 hospitais que eu estou falando, o laboratório é nosso também. Então, é, então você fica procurando. Um outro projeto que eu estou, depois você lê, chama BIS, Boletim Infográfico da Saúde, que é do Sindiosp. ah, Eu sou vice-presidente do Sindiosp, tá? E a gente está com um Power BI lá que está fazendo mais ou menos isso que você está querendo, assim. A gente tem um só de laboratórios. A gente tem um para hospitais, tem um para uhum, laboratórios e clínicas. Porque uhum, lá eu integrei mais ou menos uns 400 hospitais, mais o que? O DataSUS, o banco de dados da ANAP, o banco de dados da ANS, o banco de dados, todos os bancos de dados que tinham no Brasil, a gente integrou e organizou. São 15 bilhões de linhas ali. É muito legal. E aí tem até uma central, assim, é uma sala de comando que chama isso, tá? aham, Onde a gente vai recebendo os dados em tempo reais. Depois uhum, dá uma lida. BIS, Boletim Infográfico da Saúde, Sindiosp. Isso está publicado, tá? tá, Tudo que sai no jornal hoje, Ana, hoje na Folha, no Estado, tudo, desses dados epidemiológicos, é tudo desse banco de dados, que sai de arboviroses, de, de, nossa, de, fantástico. de Covid, que sai sei lá, enfim. é, é, Uhum. e tudo que tem saído hoje na imprensa é desse banco de dados, tá? Então, e quando você vier aqui com calma, eu posso te levar lá, porque aqui na Faria Lima, é pertinho aqui, é do lado do Shopping Uhum. Iguatemi, o Sindiosp, tá? Tá. Eu falo que é um sindicato Faria Limer. Mas eu também estou trabalhando nisso também, assim, eu sou um Legal. entusiasta disso também. Eu acho que isso traz um monte de informações relevantes, um Sim. monte de coisa boa, que dá para fazer muita coisa boa. E precisa de mais gente, tá? Então,
Vamos conversar assim. A Ô, Rosana vai te João, passar meu dado, você vai ficar com o celular meu. você integra alguma coisa com doenças cardiometabólicas? O check-up do Einstein integra. O check-up tem um banco de dados gigante do check-up Ah, para ver triagem desse tipo de paciente. Então já tem um pouco de informações. A gente tem até dado publicado disso, tá? certo. Então, porque o que eu estou fazendo está bem direcionado com doenças cardiometabólicas. É, a gente tem muito aqui. Então, e aí eu pego alguns dados, algumas informações e cruzo essas informações e junto com alguns dados laboratoriais também, para fazer predição de risco dessas doenças. E aí eu acrescento tempo também com essa probabilidade. Então, não sei, de repente a gente pode conversar alguma coisa Vamos. de Não, vamos, trabalhar com isso. vamos. Eu tenho aqui do check-up do Einstein, que tem os exames laboratoriais. A gente tem uma coisa grande. E o check-up, o número um do check-up é triagem de doença metabólica, né? Depois Aham, tem a parte de câncer de próstata em homem e mulher, parte de mama, tireoide, nódulo. Mas o que mais eu tenho ali, junto com assim, a gente tem projeto Começando o Esporte aqui, que faz isso também. Acho que dá para conversar, tá? então, então vamos, Mas vamos assim, né? O conversar então. problema é que assim, né? Dado estruturado, nós estamos tendo agora, né? Não, mas assim, eu também, na verdade, tô na parte do MVP. E aí, assim, criei esse MVP, e aí eu fiz uns estudos sobre score e sobre o cruzamento dessas informações. Então, eu cruzo essas informações, somo esses score e faço um cálculo de probabilidade. Aí eu jogo uma probabilidade em cima da combinação desses fatores. Tá. Para estimar, para fazer uma predição de risco de doenças cardiometabólicas. Não, achou excelente, é muito E, legal e isso eu aí. integro dados laboratoriais também, né? Claro que não entra dados Ó, laboratoriais de a gente pode hemostasia, até mas. pegar esse banco de dados que eu tenho, que além de ser um banco de dados demográfico, tem dados laboratoriais também. Nesse outro que eu falei, Certo. lá do Sindiosp, aquele é grande. Aham, O Einstein é mais aham. complicado, porque o Einstein tem toda uma questão de LGPD, é fechado, mas Uhum, dá para fazer, mas é mais fechado. Lá não, lá quem manda é a gente, tá? Quem manda é a uhum, gente lá, tá? uhum, Acho que a gente precisa conversar, uhum. tá? Foi Ó, bom eu a gente ter penso conversado. assim, ó, talvez alguma coisa, ô João, no sentido, eu não sei, se pudesse usar essa ferramenta dentro do Einstein, eu não sei como que vocês são, essa questão de ambulatorial, como que exatamente funciona tudo Não, isso. podemos, ó, tudo a gente pode tentar. Aqui é tudo muito difícil. Tudo que é coisa, tudo que é dado e ferramenta de fora é tudo muito difícil, mas a gente apresenta. Eu posso tentar. Tentar eu Uhum, tento. A gente pode uhum, fazer um projeto de pesquisa, tá? A gente entra aqui, eu entro no comitê de ética, tá? A gente pode, isso sim. A gente fazer um projeto de pesquisa, a gente entra no comitê de ética e aí eu consigo ir aprovando. A gente tem um chamado que chama SGPP, que é o Sistema de Gerenciamento de Pesquisa, né? E projetos. aham. Então a gente tem que fazer uma coisa oficial, vai ter que fazer uma coisa formal, como uma coisa. Isso que você faz é da Unicamp? Não, não é. Da Isso é onde que meu, é? é separado. Não, é meu. Eu estou desenvolvendo. Eu estou junto com um programador, estou desenvolvendo isso em paralelo, Eu acho que seria sozinha. mais eu acho que seria mais interessante a gente tentar conversar via Sindiosp, então. Tá. E tem muita coisa lá. A gente pode até convidar o Einstein para participar disso. Mas lá são 400 e tantos hospitais que estão agregados. Integrado ali. Tá? Aham. Atende. Aí inclui o quê? Santas Casas, inclui Unimed, inclui tudo, né? Aham. Tudo, até os privados também, tá? Então acho que lá talvez a gente consiga fazer uma coisa. E você já tem investidor, essas coisas, não? Não, não tenho ainda. Então, então, eu acho que poderia tentar estruturar para poder conseguir profissionalizar isso aí, né? Criar um projeto onde a gente consiga. Vamos conversar. Lá Aham. tem uma. A gente faz assim, tem um ecossistema ali já. Chama Arca. Aham. Depois você lê Arca, Arca Sindiosp. Já tem um ecossistema onde
Se fosse um projeto de pesquisa Unicamp e Einstein, eu acho que seria mais fácil. Agora, botar uma empresa privada aqui dentro, eu acho mais difícil, sendo bem Tá, honesto. Onde é tá, mais fácil é via o Sindiosp. tá. Não Essa tá. área de Mas projetos do Sindiosp. aham, tá. Bom, mas é independente disso, é, Vamos eu conversar, queria né? Vamos conhecer, tomar eu um queria café. Eu já conhecer. vi que você tem bastante coisa aí para conversar. Eu também. Eu gosto de conversar, eu sou conversador também, mas É, e gosto de fazer não, projeto. então, isso, nossa, era isso que eu ia falar, João. Eu Eu, falei assim, ó, eu também, independente bebê. disso, Não, não. independente do meu, dessa minha ideia de doenças cardiometabólicas, eu gosto muito dessa coisa de projeto, de confiar Não, nas não. coisas. Então, Eu, assim, go- eu eu quero adoro o conhecer o projeto, mas ó, seu. eu gosto mais de produto. Eu gosto mais daquilo que vende. Ah, Viu? então, Adianta só ficar fosforilando, precisa pôr. não. Então, então assim, aí eu sou bom para ter ideia, mas sou um péssimo executor. Então hoje tem um time. Hoje eu tenho um Aham, time que faz, aham, tanto no Einstein aham, como lá agora também, tá? aham. Sim, Mas eu e quero você precisa conhecer vir ver. melhor esse daí. E Eu você quero precisa vir conhecer ver. melhor. E você precisa vir Tá. ver isso daí. Tá Eu tô bom? achando que a gente vai Ó, trabalhar junto, João, ainda. vamos, lógico. Vamos liberar o pessoal aí do Clat, acho que até já saíram. Não, eles saíram, Nossa, pronto, só estamos nós dois aqui, eles já saíram. tá Tá? bom. João, ó, obrigada dessa Imagine, obrigado oportunidade. você aí por ter É, topado eu e peço, assim, é eu assim, peço até, desculpa. não, Eu não, peço até imagine. desculpa, eu peço até desculpa que eu fiquei um pouco nervosa. Foi a primeira vez que eu participei, Não, de um webinar imagine. assim, ainda com o pessoal do Clat, assim, com Não, vocês. Até tamo. falei para Rosana, eu falei, Rosana, na hora que falou que era com o João e com você, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei, Imagine, menino. mas eu adorei assim a experiência, adorei estar aqui com vocês. Que bom, não, ó, a gente é super aberto aqui, a gente gosta de trabalhar junto, tá? Às vezes você não está acostumado a isso na Unicamp, viu? A Unicamp às vezes não quer trabalhar junto, não quer e quer fazer sozinho. Não, a gente quer trabalhar junto, a gente acha que com parceria e ganha-ganha, todo mundo ganha, tá? Eu acredito em crescimento assim, tem que fazer todo mundo ir crescendo, entendeu? Tá? Então, seja bem-vinda. Tá? Ai, obrigada, obrigada. E eu realmente quero conhecer os seus projetos, porque Não, eu também sou vamos, cheia dos vamos. projetos, quero Não, desenvolver que bom. projetos, quero fazer Não, projetos. e é um grupo bacana, é um grupo e grande aqui e Ô, tal, viu? João, e é dados, né? Hoje em dia, a gente trabalhar com dados, coletar dados e pegar esses dados e poder fazer alguma coisa com esses dados, e a gente gera É muito isso. dado para esses dados ficarem aí dispersos, né? Sim, não, eu estou trabalhando hoje muito, Ana, com jornada do paciente. Eu estou juntando diagnóstico e tratamento. Então, hoje, qual que é a minha função aqui, né? Além de coordenador médico aqui, não sei o quê, é, o que que eu comecei a ver? Principalmente na área de oncologia, os serviços trabalham muito fragmentados. Então, o laboratório, agora com o NGS, né? A parte de anatomia patológica, de imagem, e tudo. Então, eu estou tentando fazer com que assim, a gente tenha uma jornada do paciente integral ali. Então, Uhum, por exemplo, então eu peguei uma doença, eu peguei o linfoma não Hodgkin, que é muito prevalente aqui. A gente atende, tem duas doenças que nós estamos trabalhando, linfoma não Hodgkin e mieloma nesse modelo, tá? Então, a gente está juntando as informações, porque hoje, com o polimorfismo gênico e com as terapias-alvo, ficou complexo assim, as uhum, pessoas não sabem mais, o aham, paciente que tem que ir para bispecífico, para CAR-T, enfim, para químio convencional, para é, transplante. Então, a gente está desenhando essa jornada e eu estou tentando assim, e qual que é meu sonho? É fazer análise de custo, a jornada aham, inteira. Mas para isso aham, você precisa do quê? Do dado. sim, Se você exato. não tem o dado, então a gente tem, né, a parte diagnóstica trabalhando de um jeito, a parte depois de terapêutica de outro. Falei, não, gente, a gente tem que fazer uma coisa, uma jornada, é inteiro. Então, qual que é a É, fase? Assim, a gente tem que pegar os primeiros 30 dias de um paciente com linfoma. O que que tem que fazer aham, com esse paciente? Ah, tem que fazer o quê? PET, tem que fazer a biópsia do gânglio, tem que fazer a imunistoquímica, tem que fazer imuno, cariótipo, citogenético, enfim, põe tudo o que tem que fazer. Resolvemos o tratamento. Esse tratamento precisa ser internado, não precisa. Se pode fazer hoje.
as biópsias hoje é tudo guiada, né? Você não precisa mais fazer Aham, biópsia incisional. Então, estamos desenhando a jornada. 30 dias, 6 meses, um ano, depois. Então, e não é, pô, isso é uma complexidade enorme, isso daí, tá? Mas aham, estamos conseguindo, assim, devagarinho, por doença, tá? aham, Então, para microangiopatia, estamos fazendo, e como eu falei, e não é só o diagnóstico, desenhamos tudo aqui, né? uhum, E PTT, o que que tem que fazer, e plasmaférese, caplacizumab, e rituximab, o que que tem que fazer? Síndrome aham, hemolítica urêmica, o que que tem que fazer? É SHUA, né? É STEC-SHU, e qual que é? E qual mate que é? Tá? Então, a aham, gente tem feito toda essa jornada associada e com transplantado, tudo e com as medicações, e padronizamos. Eculizumab, ravalizumab, o caplacizumab, tá padronizado. Vai uhum, usar nessas, é caro, mas vai usar nessa situação. Não é para usar em situação que não, e que não tem indicação. Então, aham, isso tudo a gente está fazendo um passo a passo e estamos aqui. Criamos os indicadores e estamos aham, medindo. Por isso que eu estou falando para uhum, você, a gente não fazia diagnóstico, agora estamos fazendo, né? Nós já aham, fizemos análise de custo de 5 pacientes. É uma fortuna, mas pelo menos a gente sabe ali aonde que sim, dá para melhorar agora, aonde que dá, é, aonde que gastou muito, onde é diálise, né? E quantas diálises foram aham, feitas, não sei o quê, quantas aham, plasmaféreses foram feitas. Então, estão levantando aham, tudo. aham, Então, isso são protocolos gerenciados que a gente fala, né? Que tem uma enfermeira e tem um médico que cuidam, que fazem a revisão do caso, tudo para a gente poder aprender. aham, Só que assim, então agora estamos com a ferramenta, a gente tem os dados selecionados, tudo. Então, eu estou tentando criar um modelo, porque depois é replicar o sim, racional. Depois que você tem o aham, racional, você tem que sim, replicar e para as várias doenças que tem, tá? aham, Porque da baixa complexidade é fácil. Eu tô falando tudo, e tudo que eu tô falando para você é alta complexidade, tá? aham, Onde tem um nicho bacana, Ana, é doença rara, tá? E doença rara eu tô com um aham, monte de empresa atrás de mim querendo patrocinar projeto, né, doutor Guerra? Você é aham, bom fazer projeto. Não sei o quê. Eu falo, não, calma, a gente precisa, né? Eu tô com a Multicare aí, e que é uma empresa enorme aí de doença rara, que nós vamos fazer um projeto grande agora lá no Sindiosp, de jornada do aham, paciente, mas com esse pensamento, tá? Por aham, quê? A doença rara, Ana, tem que aumentar acesso, porque se não faz diagnóstico, não trata. Então, como é que a gente aham, aumenta o diagnóstico, né? A gente tem que pescar esse paciente, a gente tem que alertar que possa ser aquilo. É só com aham, ferramenta que dá para fazer isso. É só com programação, não tem como, aham, tem aham, no macro, né? Porque no não, Brasil o que acontece? O doente morre antes, exato, é. né? Então, assim, acho que tem um monte de coisa e para se divertir. Não, e com a E aí, tecnologia que a gente tem hoje, né, para sim, trabalhar tudo sim. isso, Guerra, tem que aproveitar, Eu nossa. acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem muita. Eu acho que tem muita oportunidade, mas não dá para vender vento mais, tá, Ana? A fase de Aham, vender vento acabou, aham, porque tinha muito dinheiro na praça. Então, meu, os uhum, caras investiam, né, nas startups, isso aqui e tal. Agora não, aham, agora você tem que ter já um produto já andando, tá? aham, Então, assim, eu tô com um projeto lá onde eu tô com esse projeto do banco de dados que nós estamos lá no Sindiosp, a coisa é grande, tá? Sim, eu tô te falando de uma coisa parruda. aham, Você sabe o projeto Soberania do Piauí? Tem uma empresa chamada Amadeus que está por trás. Eu estou conversando com eles, porque qual que é a dificuldade hoje, Ana? Eu estou com um Power BI lá maravilhoso, só que as pessoas não sabem que pergunta que tem que fazer. Pô. ai, meu Deus. As Vamos pessoas não fazer sabem. pergunta para esses. Vamos lá, Então, Guerra. não, mas o que que eu estou pensando? Será que a própria tecnologia ela consegue ajudar as empresas a fazerem as perguntas certas para o banco de dados? Eu já estou tentando criar uma camada para que ajude a fazer a pergunta. Porque e Aham, culturalmente as pessoas não conseguem. Eu recebo o secretário de saúde lá, que vai lá, o cara fica assim, eu pego o município dele, eu levanto tudo do município dele. O cara fica lá assim, né? Fala, pô, e você tem mais dado do que eu tenho? Eu falo assim, mas, mas, mas o que que eu faço com isso? Ele fala assim, aí que tá. É um- Então,
eu acho que com inteligência artificial também a gente vai conseguir ajudar. é, Você vai pôr o dado lá, epidemiológico. É uma cidade, é um município de tantos mil habitantes, com tantos hospitais, com tantos serviços, com tantas maternidades, com tantos leitos de maternidade. Aham. Sim, você coloca um monte de informação e a própria tecnologia vai falar: puxa, com esse banco de dados que eu tenho aqui, eu consigo. E que perguntas que eu tenho que fazer para ele? Eu, É. eu, Eu, eu eu quero vejo, é, tirar. eu vejo duas coisas, né? Você fazer a pergunta certa e a gente usar da melhor maneira esses dados, que é que nem você falou, tá cheio de dados aí, tá cheio de informação, mas qual é a melhor maneira da gente usar essa informação, não é? Porque assim, não adianta ter um monte de informação e elas ficarem ali, né, dispersas. Então, é fazer a pergunta certa e usar da maneira certa esses dados, essas informações que tá ali, não é? Sim. Mas, ó, vamos marcar um dia. Eu preciso ir para casa, cara. Eu tô no mais tempo. Ai, meu Deus, Minha mulher desculpa. tá lá. Se você veio ou não veio? Os Eu filhos estão falo esperando em demais casa. também. Não, não, eu também eu gosto. Vamos marcar? Marca que a gente conversa, tá? Tá A Rosana bom. vai passar, e meu contato, me dá um oi que eu te passo o programa do simpósio. Se Tá. precisar, eu te passo uma inscrição. É, Essa vez eu não consigo te dar atenção, porque eu vou estar no simpósio, eu vou estar louco. Claro, Mas daí a claro. gente marca, e Campinas é aqui, né? Né? Uhum, do É, lado. do lado. Então dá para você vir. Geralmente eu fico nesse Sim de Hóspede quarta-feira, tá? Aí Tá. você vai Uhum, lá e você passa o dia lá comigo lá. Eu te mostro lá tudo lá e te apresento para as pessoas que cuidam dessa parte do dado, tá? tá. É, Depois eu te conto a história lá, que tem uma história por trás interessante. Como é que a gente chegou nisso aí? Tem Tá uma, ótimo. tem uma história. Mas é isso aí, ó. Tá Fica bom. bem. Abração para você, um beijo e fica bem. Obrigada. A- Agradeço o pessoal do Grupo Clat, Andrés e amigos, e muitas graças.